aí de nós convidarmos o pastor Marcelo para vai compartilhar conosco a mensagem desta manhã. E Deus, vamos estar orando por ele, para que Deus nos abençoe ricamente. Com certeza, em seu quarto já foi abençoado, desafiado, muitas das vezes constrangido pelo Espírito Santo, e que agora ele possa compartilhar aquilo que Deus falou com ele. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, pela vida, Senhor, do nosso pastor Marcelo, ó Pai. Ó Deus, pastor dos jovens. Ó Deus, nesta manhã está separando, ó Pai, uma palavra, uma reflexão, uma mensagem daquilo que o Senhor falou com ele, ó Deus, conosco, ó Pai. Que o Senhor possa usá-lo de uma forma poderosa e única, ó Pai. Que nós possamos nos sentir, ó Deus, desafiados, ó Deus, constrangidos, ó Pai, e revigorados, ó Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, bom dia. Que manhã, hein? Que manhã abençoadora, né? Você já foi grato ao Senhor nessa manhã? Realmente, pelo privilégio que você teve de acordar, fôlego de vida, dia lindo. Você pôde estar na casa do Senhor. Você pôde estar primeiramente abraçando seu irmão, sua irmã. E nós tivemos o nosso momento de ensino, né? Que a nossa igreja prioriza bastante. O dominical, com certeza aprendeu coisa. Né? E aí tivemos esse momento de adoração lindo, maravilhoso, que já preparou o nosso ambiente, né? Louvores que tocam, né, aos nossos corações, louvores que nos encorajam, mas muitas das vezes nos requerem um posicionamento. E tivemos também essa participação do meu amigo, às vezes eu chamo ele de Clérides, às vezes eu chamo ele de Mavi, né? Fala, Mavi. Às vezes eu chamo de Mateus. Mas que fomos muito edificados, viu, Mateus? Que Deus continue te abençoando. Tivemos uma participação internacional. Beleza, hein? Glória a Deus. Dizer que é um privilégio, pastor Abimael, obrigado por ter me convidado para essa mensagem no culto dirigido pela Rede de Homens, os Homens de Honra. Pastor Abimael tem feito um trabalho muito bacana, à frente dos homens, unindo, né, a hombridade da nossa igreja. Ele colocou um texto muito bonito ontem, porque o meu tempo é curto, mas eu queria ler aquele texto hoje aqui, mas eu não vou ler não. Mas um texto muito lindo, os homens que não estão no grupo, depois peçam para entrar no grupo. Texto que veio ao encontro também daquilo que eu vou estar trazendo como mensagem nessa manhã. Então, desde semana passada, Deus tinha falado ao meu coração, eu tenho buscado em Deus para que mensagem trazer para a igreja nessa manhã. E não seja uma mensagem só para homens, que seja uma mensagem para homens, para mulheres, para jovens, adolescentes. E aí Deus falou comigo. Uma mensagem para a família. Amém? Então é uma mensagem que estava no meu coração, eu compartilhei com a Fabiane. E como eu sempre falo, a primeira mensagem ela fala muito comigo, sabe? Ela me chama a um confronto, ela me chama para eu repensar toda a minha caminhada, e isso é importante, que você tenha sempre essa humildade ante o reino de Deus. E a cada oportunidade, a cada manhã, você está repensando como tem sido a minha conduta, né, diante do meu posicionamento para com Deus. E nessa manhã eu queria começar com algumas perguntas com você. Estou olhando ali o relógio. Tá legal. Vou começar com algumas perguntas aqui, para a gente quebrar um gelo aqui. Você já teve que tomar alguma decisão importante em sua vida? Pensa aí. Já teve que tomar uma decisão importante em sua vida? Já? Todo mundo pensou? Pensou? Todo mundo? Talvez alguém tenha escolhido aqui a carreira, né? Igual nós vimos agora a Isabela, né? Escolheu a carreira. Outros escolheu o lugar para morar, né? Vou vir morar próximo à igreja, vou morar mais distante, vou me mudar para um estado. Alguém quer compartilhar bem rapidinho uma decisão importante, um momento assim, mas muito rápido, gente, por favor.
Alguém quer compartilhar? Assim, uma decisão muito importante que teve que tomar na sua vida. Alguém? Mateus, todo mundo já sabe a decisão importante que ele teve que tomar, né? Que decisão, né, Mateus? Juventude está lá em Moçambique, né? 3.000 jovens, tomando, né, mais ou menos, né, os distritos, né? 30. Né, o 25 mais 5, 30 mil. É 25, né, mais 5. Falei 3, ó, fui muito humilde. 30 mil jovens. Olha, quando eu olho para ele, eu falo assim, cara, tem que aprender muito com ele ainda. 30 mil, gente, juntando lá as duas áreas, não é isso? De Moçambique e a do outro lado, de Angola, né? Dos campos. Enfim, tomou uma decisão importante de estar aqui, se especializando, né? Tendo um conhecimento profissional que com certeza ele vai usar no reino também. Ninguém quer compartilhar, gente. Todo mundo tímido. Vamos lá. Hum? Entendi. É. Às vezes a gente tem decisões que vestido eu vou colocar. E aí para as mulheres às vezes fica, esse ou aquele. Mas às vezes nós nos encontramos com esse tipo de dificuldade também, né? E tomar decisões no seu cotidiano. É fácil ou é difícil? Pela sua personalidade. Vamos lá. Pensa aí. É fácil ou difícil tomar decisões, pastor Vanderlei? Difícil. Deixa eu ver quem mais. Jussara, quando tem que tomar a decisão, é fácil ou é difícil? Uhum. Depende da situação, muito boa. Porque às vezes a decisão que nós vamos tomar, ela só não nos envolve. Não é isso? Olha a Fabiana aqui, uma decisão que, olha, eu poderia morar em Miami. Ó, que beleza, né? Vou morar em Miami, não é isso? Vou morar em Miami. Muitos gostariam de ter essa oportunidade. Então, talvez, uma decisão, como a Jussara falou, dependendo, uma decisão fácil. Vou sair daqui, vou morar em Miami. A decisão dela se tornou difícil porque ela começou a pensar o quê? No próximo, na sua família. Então, essa manhã eu queria já introduzir a mensagem para que você pense o seguinte: decisões que nós tomamos, muitas das vezes, não dizem respeito somente a nós, dizem respeito à nossa família. Homens, decisões que vocês tomam, muitas das vezes, diz respeito à sua mulher, aos seus filhos, às suas filhas. E aí são decisões em todas as áreas, principalmente os homens aqui na área profissional, né? Muitas das vezes, a Fabiana foi cirúrgica aqui. Às vezes nós temos oportunidades de emprego, uma oportunidade de crescer profissionalmente. Eu vou ter mais condições para dar para minha família, eu vou dar um colégio melhor, eu vou ter mais condições financeiras, eu vou poder me mudar, eu vou poder oferecer. Mas será que é o melhor para minha esposa? Será que é o melhor para o meu contexto familiar? Então, estamos aí com essa introdução. Alguém? Eliana quer falar, né? Casamento marcado, olha aí. Uhum. Sim. Amém. Glória a Deus. Porque, pode falar, pastor. Sim, sim. Então, o pastor já trouxe um outro enfoque da decisão, né? Que é justamente você ponderar as decisões e saber se as nossas decisões estão no centro da vontade de Deus, né? Então, o que nós vemos aqui? Que tomar decisões. Vai, vamos. Vai, Mari. Aham. Fala no microfone. Vamos lá.
Eu trabalho com a minha imagem, acho que alguns aqui sabem, e recentemente eu fui convidada para fazer um comercial de bebida, no caso de cerveja, né, com valor altíssimo, e no mesmo momento eu falei não mandei meu material. Enfim, então é realmente isso, né? Isso, que iria me levar para um lugar muito mais alto na minha carreira e eu não fiz. Amém. Decisões importantíssimas, né? Que nós tomamos ou deixamos de tomar em alguma vez na nossa vida, né? Se eu for abrir o microfone aqui, talvez a gente vai fazer uma fila aqui de decisões que eu deveria ter tomado e não tomei, né? Mas tivemos bons exemplos aqui. Olha o meu tempo, é a última. Senão depois corta a minha cabeça. É a última. Quando a gente se conheceu, né, a gente se casou e você já estava com a viagem definida para São Gabriel da Cachoeira. Se eu não fosse com você, a gente não estaria casado e provavelmente você não estaria aí, né? E eu não estaria aqui. E nem o Samuel estaria aí. É verdade. Nem o Mateus estaria aqui, viu, Eliana? Se tu não casa com o Jorge, olha aí. Gente, foi bom esse momento de descontração para a gente entender que decisões são difíceis de serem tomadas. E para tomar uma decisão, nós precisamos ter um processo, né? E nós vamos falar hoje, nessa manhã, de uma decisão que é a mais importante do que qualquer outra que nós falamos aqui. Todas essas são muito importantes para o nosso contexto de vida. Mas o que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã é uma decisão que está lá no livro de Josué, capítulo 24, que é a decisão de quem nós vamos servir. Tá? E aí, o título dessa mensagem é uma decisão a ser tomada. Então, ela é uma decisão a ser tomada. Todos que estão aqui nessa manhã, você precisa tomar essa decisão. Tá? Está lá em Josué 24. Nós vamos aprender um pouquinho nessa manhã com o líder de Israel, né? Quando ele desafiou o povo de Israel a fazer uma escolha. Tá? E essa escolha, ele colocou o povo diante de uma escolha clara, de uma escolha objetiva, uma escolha que você tinha que tomar um posicionamento. Tá? E nessa manhã nós vamos estar explorando juntos, né? Como tomar essa decisão com base no exemplo de Josué. Amém? Josué 24. Eu vou dividir o texto em 3 partes aqui. Amém? Vou falar aqui a parte e a gente vai lendo a palavra do Senhor juntos. Então, antes de tomar uma decisão, sempre nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos ter uma reflexão anterior. É fato. Toda vez que você for tomar uma decisão, você tem que ter uma reflexão anterior, tá bom? Então, antes da decisão, nós temos que ter uma... Estão dormindo, gente? Reflexão anterior. E Josué, antes dele se despedir do povo, ele começa o capítulo 24 trazendo uma reflexão para o povo. Uma reflexão anterior. E uma reflexão daquilo que Deus já tinha feito com o povo. Vamos ler juntos. Depois, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué chamou todo mundo. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá, livramento. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Mais livramento agora.
Os egípcios perseguiram os pais de vocês, com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Mais livramento. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, mais livramento, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Então, mais livramento. Mais para o povo. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mais livramento. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões diante de vocês, que os expulsaram diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Então, antes, de Josué desafiar o povo, como ele vai desafiar agora, ele fez o quê? Trouxe à memória do povo o quê? Tudo aquilo que Deus fez por eles. Tá? Então, Josué fez uma retrospectiva aqui. Se você olhar aqui, é um resuminho, né, Andréia? Do Antigo Testamento, minha professora de Antigo Testamento. Aqui é um resumo. Aqui é um resumão, do que Deus fez, com o povo de Israel até esse momento. Tá bom? Quando ele chamou Abraão, passou pelo Egito, passou pelo deserto até chegar na Terra Prometida. E aí, qual é a primeira reflexão anterior que nós temos que fazer nessa manhã, antes de tomarmos uma decisão? Você se lembra das intervenções divinas que Deus já fez na sua vida? Você se lembra? Na sua história? Quantas vezes Deus já te resgatou? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já curou alguém da sua família? Quantas vezes Deus já abençoou uma hora que você não via oportunidade, onde você olhava para a despensa, onde você olhava para a sua situação financeira, não via saída, e Deus veio e abençoou? Você consegue agora aí começar, assim como a Eliana lembrou, a Fabiana lembrou, você consegue lembrar aí de momentos de dificuldade que você passou na sua vida, e que Deus te abençoou, e que Deus te honrou, e que Deus te guardou, e que Deus foi contigo? Você consegue? E essa reflexão, ela nos leva a algo muito importante nessa manhã. Nós devemos sempre reconhecer a fidelidade de Deus. E é algo que muitas das vezes nós esquecemos, porque elas passam e a gente vai para outras situações, e a gente esquece da fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus, ela é muito importante, porque ela vai ser primordial porque vem agora. Porque o que Josué fez aqui? Ele preparou o povo, juntou o povo e falou, olha o que Deus já fez. Olha a conduta errada que vocês tinham, E aí agora a gente pensa na nossa vida, na nossa família. Olhe para a família de vocês, cada um aqui que está nessa manhã. Pensa no seu ambiente familiar. Pensa na sua casa agora, na sua rotina. Quantas coisas você já viveu, que talvez condutas que não agradavam ao Senhor, porque o povo, durante todo esse tempo, ele teve várias vezes condutas que não agradaram ao Senhor, Desde lá de Abraão, até quando ele ficou no cativeiro no Egito ali,
servindo aos egípcios, depois no deserto, várias condutas que não agradaram ao Senhor, e Deus mostrando que ele era fiel. E aí Josué chama eles agora para um posicionamento, que é o ponto 2. Então, toda decisão precisa de uma reflexão anterior, quer seja na sua vida, e hoje nós estamos falando do reino. Então, que você faça uma reflexão anterior hoje, nessa manhã. O que Deus já fez na minha vida? Lembra, traz a memória. E aí, depois de você fazer essa reflexão, toda decisão ela precisa de um posicionamento atual. Tá bom? Então, reflexão anterior, já refleti de tudo que Deus já fez na minha vida. Posicionamento atual. Olha o 14. Olha o que Josué vai fazer. Ele vai renovar a aliança de Deus com o povo. Agora, depois de tudo isso que eu te falei, de todas as bênçãos que Deus já fez na sua vida, agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Aí olha o que Josué vai falar. Mas, depois de tudo isso que eu falei, se vocês não quiserem servir ao Senhor, depois de tudo isso, escolham hoje a quem servir. Posicionamento atual. Tá? Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, tá? Os deuses aí que os nossos pais, os nossos antepassados serviram, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, os deuses de hoje, os deuses que a nossa família mora ali, os deuses da nossa sociedade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória ao Senhor. Então o povo respondeu, olha o que o povo responde, na hora, de bate-pronto. Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, aqui já passamos da reflexão anterior para o posicionamento atual. Josué chama o povo o seguinte, e agora? Vamos nos posicionar. E hoje, nós também somos cercados por vários deuses, né? Que tentam roubar o nosso coração e a nossa devoção familiar. Talvez você tenha feito essa reflexão até agora, a reflexão anterior, mas no posicionamento atual, é importante que você faça isso que Josué fez aqui, ó. A quem você quer servir? E aqui eu queria fazer abrir um parênteses aqui para a igreja. Quem estamos servindo como família cristã em nossas casas? A quem nós estamos servindo? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes, irmãos, Deus falou muito comigo nessa palavra. Nós temos aqui lares que estão desajustados. Tá? E quando eu falo isso de uma maneira geral. Porque muitas das vezes hoje nós temos a mulher buscando e o homem não buscando. Ou o homem buscando e a mulher não buscando. E o homem buscando um pouco mais e os filhos largados de lado. Essa é a realidade dos lares. Vou fazer uma pergunta aqui para confrontar vocês. Quem aqui toma café, almoça e janta todos os dias com a sua família? Todos os dias, sem exceção. Café, almoço e janta. Alguém? Todos os dias? Amém. Um casal. Eu não levantei a mão. Ah, pastor, mas isso, poxa, é tão importante assim? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Geralmente, quais são os deuses que têm ocupado o lugar do Senhor em nossas vidas? A que deuses nós temos servido? Será que é o Deus da sucesso profissional? Tá, a gente vai fazer uns paralelos aqui agora.
Não, porque eu tenho que acordar cedo, eu tenho que acordar antes, porque eu tenho compromisso, eu tenho que ir para o trabalho, aí eu saio de casa. Quantos homens aqui saem de casa, e agora aqui é uma realidade, tá? Não é um puxão de orelha, mas quantos homens saem de casa e quando volta o filho já está dormindo? Tem alguém aqui? Porque isso é uma realidade no nosso país. Tem algum homem aqui na igreja? Não é para se envergonhar, não, é só para você ter essa constatação. Nenhum, né? Mas vocês sabiam que isso é uma realidade, né? Tem homens que saem cedo para trabalhar, moram longe do trabalho, moram lá em Santa Cruz, trabalham no centro da cidade. E quando chegam em casa, o filho já está dormindo. Isso acontece, gente. Acontece muito. Ou o filho está no inglês, depois vai para o espanhol, depois vai para o judô, vai para o karatê, vai para a natação. A gente está entubando as crianças de atividades. Tá bom? Então, para a gente refletir, quais são os deuses que têm gerenciado as nossas famílias? Vamos lá, questão dos adolescentes. Hoje é uma preocupação muito grande. Quais são os deuses que os nossos adolescentes têm servido, os nossos jovens, os nossos filhos? A internet está cheio aí. A internet está cheia, né? Que aprisionam os nossos jovens, adolescentes, os nossos homens também aqui da igreja. Como tem sido a nossa conduta para com a internet? E aí, irmãos, aqui eu queria trazer, quando Josué fala, eu e minha casa serviremos o Senhor, vai muito mais do que você vir à igreja hoje pela manhã, vai muito mais do que você participar do curso base segunda-feira, vai muito além disso, da reunião de oração na terça, vai muito além. Porque às vezes você está falando o seguinte, para você e para sua família, não, eu tenho servido ao Senhor. Eu venho para a igreja, meu filho fica lá no NASA Kids, o meu outro filho vai no Flame dos adolescentes, mas isso não é servir ao Senhor. Isso não é servir ao Senhor. Vai muito além disso. Isso é muito superficial, irmãos. Porque você está vivendo só não dizendo que isso não é importante, isso é muito importante, mas você está vivendo talvez de uma agenda. E você não tem realmente vivido com a sua família, servido ao Senhor, tido um posicionamento. E isso é muito grave, porque depois nós vamos ter jovens que vão desfrutar das coisas do mundo e às vezes a gente nem sabe. Eu tenho uma preocupação muito grande com meu filho, muito grande mesmo. Assim, eu procuro ser o melhor amigo dele, eu procuro sempre estar junto com ele, e eu não sou perfeito, irmãos, eu falho, Fabiane sabe disso, às vezes eu tenho uns momentos em que eu me cobro muito, pastor Dirley, me cobro muito. Eu poderia ser mais presente nessa área, eu poderia ser mais presente nessas questões, mas eu acho que essa cobrança ela é necessária, homens aqui da igreja, ela é necessária, porque nós temos que estar o tempo todo com eles. E aí entra um desafio, se você tiver que abrir mão do sucesso profissional em prol do seu filho, você vai abrir ou não vai abrir mão? Mulheres, a mesma coisa. Se você tiver que abrir mão de uma oportunidade de emprego para você ter o seu lar estruturado, você edificando a sua casa, gerenciando, sendo o braço direito do seu esposo, qual é a decisão que você vai tomar? Nós temos que entender isso, quais são os deuses que têm regido as nossas condutas familiares. Porque senão é o homem trabalhando, a mulher trabalhando, cada um no seu quinhão, cada um fazendo o seu devocional, cada um com as suas atividades na igreja, e os filhos aí soltos. E quando a gente vai ver, já é tarde. Questão homem e mulher também, o tempo que você tem que ter para sua esposa, o tempo que você tem que ter para o seu marido. Isso é importante também, porque senão os lares vão ficando disfuncionais. E a gente vai tendo deuses que a gente está servindo, né? Às vezes a mulher só querendo saber de malhar, de estética, o homem também só preocupado com sucesso profissional, ou, enfim, com seu bem-estar próprio, muito individualista. E aí você e sua casa não estão servindo ao Senhor. Isso é uma realidade. Eu queria trazer para a igreja nessa manhã, porque é algo que eu penso muito com relação ao meu filho, com relação à minha esposa. Deus falou muito comigo de coisas que eu preciso ajustar, tá bom? E que você, nessa manhã, realmente tome um posicionamento atual, que você e a sua casa vão realmente servir ao Senhor. Esse é um versículo muito famoso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né, pastor Vanderlei? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas você realmente serve ao Senhor?
Você e a sua casa, porque aqui Josué ele chama para um posicionamento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. E talvez nessa manhã você tenha que rejeitar ídolos modernos. É o sucesso empresarial, não dizendo que você não tenha que buscar isso, irmãos. Vou voltar novamente. Mas talvez coisas que você precisa abrir mão para que você e a sua família realmente sirvam ao Senhor. Só que não acaba aí, né? O povo falou, não, nós servimos ao Senhor, tudo isso que você lembrou é verdade. E talvez você nessa manhã tenha falado assim para mim, não, Marcelo, eu sirvo ao Senhor, eu lembrei de tudo, eu fiz uma reflexão anterior, eu tenho um posicionamento atual, eu vou sair daqui nessa manhã cheio, nós vamos orar aqui daqui a pouco. Não, eu tomei esse posicionamento atual. Só que Josué, assim, eu amo Josué, porque ele já sabendo o que o povo ia falar, ele já dá o próximo passo, que é o passo mais importante, irmãos. Eu acho que o posicionamento atual para a tomada de decisão, ele é importante. E a gente vê isso acontecendo muito em igrejas. E muitas das vezes a gente não vê mudança. Por que a gente não vê mudança? Já pararam para pensar nisso? Quantas vezes a gente vê apelos na igreja, às vezes a gente vê pessoas ali se constrangendo, o Espírito Santo toca no coração da pessoa, da família, faz uma reflexão, é uma palavra abençoada, você toma um posicionamento atual, só que quando daqui a um tempo, está tudo desajustado novamente. E aí Josué, ele continua. Olha o que Josué vai falar no 19. Então Josué disse ao povo, vocês não poderão servir o Senhor. Olha só, o povo falou, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué fala, vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, porque o Senhor é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se não abandonarem o Senhor, se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir ao Senhor. Aí Josué disse ao povo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram, sim, somos testemunhas. E Josué continuou, agora pois, olha aqui, o mais importante aqui que eu vejo para essa manhã, atitude posterior. Então, ó, agora pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Então, uma atitude posterior. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor. E aí o povo disse a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos, ó, aí já fala no futuro, né? Serviremos e obedeceremos a sua voz. Então, aí assim, Josué fez aliança com o povo, deu os estatutos. E aí eu vou pular aqui para o 31. Olha o contexto disso. Depois disso, Josué faleceu, né? Josué morreu. E olha o testemunho no 31. Israel é o povo, tá? Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Amém? Então Josué, ele não se contentou apenas com as palavras, porque às vezes a gente vem para a igreja e fala assim, pastor Marcelo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse domingo, eu e minha casa, não, a partir de agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué não se contentou com as palavras, com o posicionamento atual. O que ele falou? Vão para casa, eliminem todos os deuses estranhos, mudem as práticas, vida de santidade. Então, irmãos, famílias, homens de Deus aqui, homens de honra, mulheres que edificam seus lares, precisamos chegar em casa hoje, durante essa semana, e eliminar tudo que nos afasta de Deus. É tudo. Porque senão, é mais do mesmo. Né, pastora Laudelina? Pastora Laudelina conversa bastante comigo e às vezes os nossos deuses são deuses que não são materiais, né?
Pode ser uma questão sentimental, né? O sentimento se torna o meu Deus. Ele tomou o lugar de Deus na minha vida. E aí eu estou aprisionado por situações, enfim. Mas nós precisamos tomar um posicionamento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Mas e agora? Qual é a atitude posterior que você tem que tomar? Chegar na sua casa e mudar práticas. Mudar práticas. Se é um jogo que tem aprisionado seu filho, tire o jogo. Você tem passado tempo com seu filho, homens de honra aqui da igreja? Você tem passado tempo? Qual foi a última vez que você jogou bola com seu filho, com seu neto? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você viu um programa com seu filho, com seu neto, que você leu a Bíblia junto com ele? Homens de honra, mulheres de honra, qual foi a última vez que vocês oraram juntos na cama? Qual foi a última vez, mulheres e homens? Qual foi a última vez que vocês leram a palavra junto, que vocês oraram juntos? Sabe, nós precisamos mudar as práticas, porque senão, é o que Josué falou aqui, ó, vocês não vão conseguir, porque o nosso Deus é santo. E nós não vivemos uma vida de santidade. Ó, o nosso Deus não vai ficar perdoando as transgressões e os pecados de vocês. Precisamos abandonar os nossos pecados. E aí requer a atitude posterior. Não tem como, irmãos, não tem como você falar que você e sua casa servem ao Senhor se você não consagra a sua família para viver em santidade. Não tem como. Não tem como se você não abre mão dos deuses desse mundo em prol do seu filho, em prol da sua esposa. Poxa, pastor, mas isso é difícil. Mas é uma decisão que você tem que tomar. Ou você e sua casa servem ao Senhor, ou você e a sua casa servem a outros deuses. E aí você vai estar sujeito ao desígnio de servir a outros deuses. Não tem como. Para você acompanhar seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, você precisa dedicar tempo. Que tempo, pastor? Integral. Como? Não sei. Mas você tem que dedicar tempo. Você está no trabalho, você arruma um tempinho, manda uma mensagem para sua esposa, manda uma mensagem para o seu esposo, manda uma mensagem para o seu filho, vê o que ele está aprendendo no colégio, vê quem são os professores deles. Sabe? Precisamos parar de ser egoístas, homens, só querer olhar o meu futebol, as minhas coisas, as minhas preocupações, e as mulheres só com as suas atividades. Precisamos viver em família, equilibrado, santidade ao Senhor. Devemos consagrar nossas famílias, devemos priorizar. Para colocar isso em prática, eu queria te convidar nessa semana um desafio, e talvez semana que vem você possa dar testemunho aqui na igreja. Você passe e comece com pequenos passos, né? Como o pastor Luiz mesmo coloca. Mudança de hábito, ela requer um tempo. Talvez você precise priorizar na sua família a oração. Talvez você precise voltar a priorizar na sua família a leitura da palavra. Talvez você precise voltar a priorizar na sua família o louvor. Quanto tempo você não louva em casa juntos? Quanto tempo, irmãos? A gente fica no Instagram ali passando o dedinho, fica vendo vídeo no YouTube. Você não tira o tempo para juntar com a sua família. Pô, vamos cantar um louvor juntos. Vamos adorar ao Senhor. Eu queria concluir pedindo para você se colocar de pé. Decisão de servir ao Senhor é a decisão mais importante que nós podemos tomar. Essa foi uma decisão que eu tomei. Uma decisão que eu oro muito ao Senhor, porque eu entendo que é uma decisão que envolve a minha esposa, ela envolve o meu filho, ela vai envolver as futuras gerações, porque assim como Josué, nós vamos passar. E a gente viu aqui o testemunho, né? Josué se foi e Israel continuou servindo ao Senhor. Então nós vamos passar. E qual é o legado que nós estamos deixando, né? E essa escolha, irmão, de servir ao Senhor, talvez você já tenha feito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você já fez essa escolha, talvez. Mas talvez você ficou por esse meio caminho aí. E essa escolha, o que eu queria te desafiar nessa manhã, ela tem que ser renovada diariamente. Ela é diária. Sabe quando você acorda e escova o dente? Come o seu pão com manteiga e toma o seu café? Então essa é uma decisão que tem que ser diária. Né? A pastora Laudelina me explica algumas coisas aí que tem funcionado. Pastora, bota uns bilhetinhos. Tenho feito isso. Coloca um bilhetinho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca lá na geladeira, coloca na porta. Compra um quadro, uma moldura e bota na moldura.
Bota do lado da TV quando você estiver deitado lá vendo teus programas e nem aí para o seu filho, para sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa. Bota lá, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que você possa refletir sobre isso. Sobre essa atitude diária que eu preciso tomar. É diário. Sabe, porque se nós tomarmos essa atitude, eu tenho certeza, nós vamos ter aqui, pastores, casais que vão impactar o recreio. Sabe, a gente vai chegar aqui na igreja e vai ver o homem dando a mão para a mulher. Quanto tempo você não chega na igreja de mão dada com a sua mulher aqui? Ó? Igual eu estou vendo aqui o pastor Abimael com a esposa. Faz de novo aí, pastor. Vem aqui na frente e dá o exemplo. Não, mas vem cá, pastor. Isso é profético. Aqui, ó. Entra aí. Profético. Quanto tempo você não chega na igreja assim, ó? Como eles falaram, tomando café junto, almoçando, jantando, orando, jejuando. Quanto tempo você vem para a igreja e seu filho está em casa? Ah, meu filho quis dormir hoje até mais tarde. Está errado. Está errado. Filho junto para a igreja. Filho junto para a igreja. Ele ainda não tem capacidade de discernir isso, não. Vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Sabe por que vai acontecer depois? O dia que ele não vier para a igreja, ele vai sentir muita falta. Porque criou algo, gerou algo dentro dele. Sabe, que você possa tomar esse posicionamento. Não viva só a sua vida. O mundo quer que você viva a sua vida, servindo aos deuses desse mundo. Mas que você nessa manhã, em nome de Jesus, tome esse posicionamento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas tem muitas dificuldades. Eu sei, mas supere as dificuldades. Busque superar. Se esforce, seja prioridade. O reino tem que ser prioridade. O reino tem que ser prioridade, não adianta. Se você quiser priorizar o sucesso profissional, ok, mas depois não vai reclamar. Porque o reino não tem sido prioridade. Tem que ser prioridade. O domingo é do Senhor. O domingo é do Senhor. O domingo é do Senhor. Não tem negociação. Não tem. Josué não negociou com o povo. Porque depois a gente quer lembrar das coisas que Deus fez, a gente pede, mas como tem sido a nossa vida de fidelidade ao Senhor, uma vida de santidade ao Senhor? Temos que ter um posicionamento. Irmãos, olha para quem está do seu lado. Se nossas casas, eu falo, incluo a minha, se as nossas casas realmente viemos a servir ao Senhor, realmente, a gente vai impactar as vidas que vão chegar nessa igreja. As pessoas vão chegar nessa igreja, não vai precisar o pastor Luiz e a pastora Laudelina abordar. As pessoas já vão ser impactadas, porque elas vão olhar para os bancos e vão ver, caramba, essa igreja ela tem famílias solidificadas. Famílias abençoadoras. Famílias que passam por necessidade, mas estão ali, ó, perseverando. Famílias que apoiam umas às outras. Famílias relevantes, homens relevantes, mulheres relevantes. Temos o ministério de mulheres, temos o ministério de homens, mas temos que ser juntos relevantes. Juntos. Jovens, crianças, somos uma família, a nossa família precisa servir ao Senhor. E eu quero encerrar esse momento, eu vou abrir o altar para um momento de oração, porque você possa estar entregando aqui, o posicionamento eu sei que todo mundo aqui já tomou. Pelo que eu vejo aqui, não temos visitantes? Não, mas acho que os visitantes que temos já são cristãos, pelo que eu percebo. Mas, enfim, o posicionamento nós já tomamos. Mas eu entendo que existem deuses, como Josué colocou para o povo. Existem deuses que têm tomado o lugar de Deus nas nossas casas. Eu entendo isso. Quando eu fiquei meditando nessa palavra, Deus me mostrou isso. Deus me mostrou isso. E eu olhei para a minha própria casa e eu falei, essas pequenas arestas eu preciso fechar. Não dá. Não dá para deixar pequenas arestas abertas, porque através dessas pequenas arestas o inimigo muitas das vezes ele se infiltra. Então que nessa manhã você possa realmente colocar diante de Deus. O altar não é para mim não, tá, irmãos? O altar é para o Senhor. Já está aberto.